Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui no Elas Pode Tudo, eu e a Tanise. Boa noite, galera. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Gente, ó, começo, já manda o aviãozinho pra todo mundo, chama a galera, se inscreve no canal. Partiu. Assistir. Isso aí. Hoje a gente tá aqui no Elas Pode Tudo com a Elisandra Souza. A Elisandra, a gente tem um currículo de dar gosto, viu? Maravilhoso. Jornalista, escritora. Elisandra participa de vários projetos ligados à literatura com mulheres negras da periferia. E ela vai contar um pouco pra gente como é que é isso. A gente vai esquentar esse assunto hoje aqui e bora incentivar a literatura brasileira, né? Bora. De mulheres ainda, mulheres negras. Bora. Bora, partiu. Elisandra, se apresenta, conta um pouquinho a sua história pra gente. Tô curiosa, que você vai contando só uns pedacinhos, eu quero saber tudo. Estamos. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma honra, né, poder participar do podcast. Pra gente Elas também. podem tudo. Nossa, estamos honradas. Nós podemos tudo, né? Bom, eu sou Elisandra Souza, nasci na cidade de São Paulo, mas fui criada no interior da Bahia, numa cidade chamada Nova Soure, que é a cidade dos meus pais. Delícia. E vivi lá por 11 anos, né? Passei toda a infância, né? E o começo da adolescência. E voltei para a cidade de São Paulo com 13 anos, né? E aí um novo mundo se abriu. Novas possibilidades. Novas possibilidades, né? Porque até então, lá no interior da Bahia, não tinha, né? E a minha família não é uma família que trazia um letramento racial, né? Essa consciência, né? Sim. Então, sabia que tinha algumas coisas ali que não eram faladas, né? A minha irmã mais velha, ela é um pouco mais clara, né? Socialmente, às vezes ela passa como uma mulher branca. E eu sempre fui, desde sempre, a preta. Porque nossos nomes são parecidos, né? Então, o nome dela é Elisângela, o meu é Elisandra, a mais nova chama Elidivânia, né? Então, família confunde. Mas assim, quem tá falando, a preta ou a branca, né? Então, eu já sabia que eu era preta. Olha Então, só, desde eles identificavam vocês como a preta ou a branca? a preta ou a branca. Meu Deus! E aí, a mais nova veio depois, né? E aí, quando eu cheguei na cidade de São Paulo, a gente foi morar num quintal, numa casa de aluguel do amigo do meu pai. E aí tinha o meu primo, que ficava ouvindo rap o dia inteiro, né? E eu não conhecia e tal. E aí ele cantava tanto Racionais, e uma vez, né, depois, assim, eu ainda bem, né, bem envergonhada, bem bichinho do mato, né? Eu achava... Aí tocou a música do Racionais, eu falei, nossa, a música do meu primo. Aí a pessoa perguntou assim, você é prima do Brau? Eu falei, não, é Preto G e tal. Eu falei, não, então... Porque ele cantava tanto que eu achava que a música era dele. Que a música era dele, assim. E aí foi como eu conheci o hip hop, né? O rap que me trouxe esse direcionamento, né, de pertencimento tanto racial quanto de periferia, né? De localização, ainda mais que eu vinha do interior da Bahia, né? Então eu fui conscientizada, né, nesse lugar de me reconhecer na época enquanto uma menina, né, adolescente negra, né, pelo hip hop, né, que me trouxe esse pertencimento, esse lugar não só de miséria que é apresentada à periferia, né, de falta, né, um lugar de potência, assim. Sim. Mostrar pra molecada, né? Você inserida nesse momento de menina, moleque ali naquela idade de adolescência, entendendo que não é só a parte da fraqueza ou de ruim, mas sim a potência que é ser, né? Sim, é isso. Sim. E aí eu vinha, né, dessa coisa do Nordeste, né, e periferia, né, de São Paulo, né? Porque aí você disse só que, foi por transitando exemplo, as periferias, lá no né? Nordeste, você disse que não tinha essa... É que você também era muito criança, mas assim, você chegava a ver alguma coisa, algum movimento, onde existia ali aquele lugar, onde as pessoas falavam sobre esse assunto, cuidavam dos seus com esse assunto ou não? Não era uma particularidade só da minha família, né? Não é um assunto. Do lugar mesmo. É um lugar, é a cidade do interior, né? Sim. Então as questões era a seca, né? Tinha outras questões, né? Entendi. É a alimentação, é o dia a dia ali. Era a sobrevivência, né? Exatamente. Entendi. E aí quando você chegou em São Paulo, certo? Aí você
acho que já na adolescência, é isso? Isso, com 13 eu cheguei com 12 para Uma 13 anos. pré-adolescência ali, Isso. show. E aí, e quando que você se encontrou? Foi na desconstrução, enfim, na hora que a informação chegou, que você despertou? Qual que foi o... Então, aí eu ia muito nos shows, né? Passei a Aham. participar, ia ser público, né? E aí eu gosto muito de falar desse lugar do hip hop porque eu vejo ele como um lugar de renascimento. Show. Assim como eu tive outros renascimentos ao longo da minha vida, assim, para me afirmar nesse lugar hoje. É né? renascimento que você fala, então, né? Sim, renascimento, né? Porque eu já tinha nascido. E aí o hip hop me trouxe esse lugar de pertencimento, né? De sentir pertencente a um grupo. E através das letras eu fui... Porque assim, eu sempre fui uma leitora, né? Então, antes de ser escritora, eu sou leitora. Sim. Né? Sempre Então, eu gostou? sempre Muito? gostei. Sempre gostei de Consumir e ler. ler, né? Legal. E aí eu consumia, por muito tempo, consumi livros de biblioteca, né? Aham. Livros emprestados. Então a minha casa era uma casa que não tinha livros, né? Mas eu consumia isso através de políticas públicas, né? Sim, sim. Na cidade tinha uma biblioteca lá pequena, né? E quando eu vim para São Paulo, né? Passei a procurar esses lugares, né? Quando a gente né, tem uma paixão, tem um gosto, aquilo, mesmo não tendo dinheiro para comprar livros, Ah, você Sim. procura um jeito. Você de- procura um de- jeito, com isso é certeza. eu falava assim, que eu gostava tanto de ler que eu tava lendo até bula de remédio. Olha que Tava lendo olha que eu vou te Aurélio falar- ali, Olha né? que eu vou te falar que um dos meus livros na adolescência que eu mais gostava de ler é o Vadimeco, que é onde tinha as bulas de remédio. Eu adorava ler aquilo. Então eu falava assim, gente, eu cantava H.Aço como se fosse homem. Você vai, né, descobrindo as coisas, né? E aí eu passei, o hip hop ele é configurado como 4 elementos, né? O break, o DJ, o MC e o DJ, o MC e o rapper. E o rapper, né? E o grafite, né? Na verdade, o grafite. Qual que você se E identifica aí- mais, assim? Não, então, e aí África Bambaataa é um importante, né, pesquisador, e ele começou a difundir que o hip hop também tinha um 5º elemento, que até então, né, os 4 elementos que são os fundadores do hip hop. E ele Sim. falava que o 5º elemento era o conhecimento. E aí, quando ele começou a difundir essas ideias e tal, e eu falei, é isso, eu faço parte, porque eu não sabia grafitar, dançar, cantar, nem eu me encaixo nisso. Aí você não se identificou com nenhum dos 4 e foi o não conhecimento. tinha talento mesmo. Entendeu? Aí eu fui parar na literatura por falta de talento. É isso, né? Pela falta de talento, você descobre o seu próprio talento. Sim, a gente se acha. De alguma forma. E aí eu comecei a fazer um fanzine chamado Mijiba. Mijiba é uma palavra shona, que significa jovem mulher revolucionária. Show. É uma palavra do Zimbábue. E aí eu comecei a fazer esse fanzine, que era um informativo, xerocado, né? E aí eu Como se fosse distribuí. um livrinho, é isso? Isso, é um informativo com recorte, né? Com Sim. colagens e tal. E aí eu tirava xerox, enviava pelos correios na época, né? A gente ainda tem essa categoria de selo social que custa 1 centavo. E aí o meu fanzine era uma folha de sulfite dobrada em 4, né? Ele não podia aumentar porque senão não dava para enviar pelos correios. Sim. Então aí ficava ali mesclando, já eram meus experimentos E com quantos design. anos você tinha quando você fazia o fanzine? Ah, eu estava com 16, 17 anos. Caramba, que legal. Já tava, Que legal. E aí esse fanzine também foi aí eu falo, né, eu já era jornalista mesmo sem uma formação Sem uma acadêmica. formação. E Isso. sem saber, né? Foi... Sim, e era uma coisa de passar, e foi muito orgânico, né? Eu falava muito de livros, aí meu amigo, mas eu não vou ler tudo isso, tá? Você podia resumir. Então o fanzine já era um resumo dos livros, Nossa, que legal. né? Indicando shows, trechos de poesia, Sim, enfim. sim. E aí, a partir desse fanzine, depois eu fui fazer um curso, né, de jornalismo experimental numa ONG. E aí começou a mesclar, né, as coisas. Eu conheci o Sarau da Cooperifa em 2004, né? Comecei a frequentar o Sarau da Cooperifa. Então, por que eu falei do fanzine? Porque o fanzine foi os primeiros poemas que eu publiquei que eu mostrava. Até então eu escrevia muito tempo em diário e tal, mas era diário, era segredo. Era tão gostoso também, diário, né? lembra? Tinha todos os meus guardados. É tão gostoso, né? Sei. E aí, no fanzine eu comecei a mostrar, né, essas poesias. E aí, em 2004, eu comecei a frequentar. Já tinha recitado em um ou outro show de rap. Mas no Sarau da Cooperifa, como era semanal toda quarta, né, que eu passei a recitar e a escrever mais, né?
porque eu não queria ficar repetindo o mesmo Sim. poema. Aí estimulou Todas as ali vezes, essa... me estimulou a produzir legal. mais. Show, né? show. E ainda tinha plateia pra ouvir. Né? Que delícia. É o mais importante. E aí, a partir daí, né, 2006 é quando eu entro na universidade, né? Eu fiz Mackenzie, né? Pelo Jornalismo ProUni, mesmo. fiz jornalismo. Comunicação social com habilitação em jornalismo. Em 2007, que aí é um dos grandes momentos, né? Que é quando eu publico o meu primeiro livro, né? Junto com o poeta Kim Skinteh, que foi um outro amigo também escritor, o Alan da Rosa, que ele criou um projeto, né? Enviou para o projeto o programa do VAI, né? Que é um edital da Secretaria de Cultura, que é muito importante até hoje, né? Porque ele possibilita que grupos culturais, né, da periferia possam acessar esse edital. É um edital de baixo orçamento, né? Legal. Até hoje, tipo, ainda não chegou em 100 mil, por exemplo, né? Na época era 15 mil, 20 mil, né? Era baixo orçamento, mas que pra gente fazia muita diferença, Sim, demais. principalmente para produzir aquilo que a gente sonhava em fazer, né? Sim. Então, esse livro Punga, né, foi feito em 2007, que é comigo e com a Chamou Kim Punga. 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 Punga é uma palavra banto que significa um convite para entrar na roda, né? Não bigada. O punga é quando, sei lá, uma mulher vai entrar na roda e ela se cumprimenta batendo a barriga para outra entrar. Então, um convite para entrar na roda. Depois a gente Obrigada. Eu já assistia, tão lindo, né? E depois a gente foi descobrindo vários significados, né? Porque o punga também é uma gíria que é uma gíria usada nos batedores de carteira, né? Que é o ato de roubar sem ser percebido. Punga também é uma palavra indígena que significa diarreia e indigestão. Quando a gente Olha soube só! esse monte... Quanto significado para uma palavra, né? Sim, e aí quando a gente soube desse monte de significado, a gente falou, sim, é um ato de roubar a literatura canônica, né? Sim. É uma diarreia e indigestão, porque a gente vai falar de racismo, de Vai machismo. colocar para fora. Vai colocar pra fora. E também é um convite pra entrar nessa roda. Exato. Né? Ficou bom, ficou bom. Ficou ótimo. Não, e todo afrocentrado, indígena, né? Com todas as referências. Tudo ali. Referência da rua, né? O combo todo, numa palavra juntou só, tudo. né? Muito legal. E aí, nesse primeiro livro, né, era um momento, assim, que tanto eu quanto a 15, a gente não... o Alan fez o convite, né? E aí a gente não achava que era possível a gente publicar um livro. A gente tem muito... E na época, né, tinha muito respeito pelo livro. Então a gente falou, nossa, a gente vai publicar um livro. Mas eu acho que, não sei quantos anos você tinha nessa fase. Já era uma adulta, já estava quase entrando na... 23. Quando eu publiquei o Mas primeiro, eu acho que ainda existe essa mística, né, do quão difícil é para uma pessoa que estudou em escola pública, periferia, como é que publica um livro? Ah, imagina, nunca vou conseguir publicar um livro, né? Acho que ainda existe esse sonho distante, né? E quando você vê que as coisas vão acontecendo, é que hoje também tem muita internet, então faz e-book, faz um monte de coisa, mas o livro mesmo é livro, né, gente? Livro é livro, não tem como. Eu sou daquelas que gostam de sentir o cheirinho do livro. Eu costumo analisar, assim, a minha história, né? Eu sou muito forjada e produto da luta, né? De políticas públicas mesmo, né? De organização social. Então, hoje, por exemplo, né? A gente tem aí, sei lá, o próprio Sarau da Cooperifa, que está completando 21 anos, né? De trajetória, né, difundindo literatura periférica, né, nas quebradas, nas escolas, né? Então hoje já não vou dizer que não é como era na sua época. Não era como era, mas assim, a gente faz ações que são gotinhas do oceano, né? O mundo é muito grande, né? Então a gente acaba não acessando tantas pessoas quanto a gente gostaria, mas naquele universo ali, com aquelas pessoas, hoje já é mais possível. Já é um assunto mais hoje falado. Já é mais possível, né? E aí, lá em 2007, pra gente era, tipo... A gente foi, mas não botava muita fé, né? E o nosso livro Punga, assim... A gente ainda reimprime ele, de vez em quando, né? Porque é um livro super importante. É o filho, né? É o filho mais velho. Abridor de caminho. A gente fala que a gente é best-seller de Fundação Casa e de presídio. A gente circulou muito, né? Em lugares de vulnerabilidade social, né? Nos lugares que fazem sentido a nossa literatura, né? Sim, sim. Então, e aí quando eu falo, né, que o hip hop foi esse renascimento, esse foi né, e também essa minha trajetória é muito forjada pela luta mesmo, né, de políticas públicas, né, o ProUni que eu fiz, eu
me inscrevi na cota, em cotas raciais, Sim. né? Então, fruto dessa luta mesmo, né? Sim. De pessoas que vieram antes e que disseram, olha, tem uma desigualdade aí, Tem, né? grande, Tem um né? racismo aí. Alguém que tem- veio antes que enorme. abriu esse caminho para É. hoje, para que você tivesse acesso ao ProUni, né? Exato. Alguém que abriu esse Sim. caminho. Né? E pensando muito em ações afirmativas, né? Agora completou 10 anos, né, a lei de cotas no mês de agosto, né? Então, um momento também de avaliação, né, das cotas raciais nas universidades públicas, né, federais, né? Então, que não foi por acaso, né? Sim. E na verdade essa luta vem desde que Brasil é Brasil, né? E assim, desde lá de trás. Então, assim, é uma luta constante que a gente vê, né? Uma luta constante. E ainda Engatinhando. é. Né? Entende? Engatinhando. Porque é a questão da visibilidade que você fala, né? Também. Tem a ver ali dentro, né? Eu acho que é uma questão muito forte, né? Uma questão muito forte. E se a gente for parar para analisar, a luta vem de quanto tempo já, né? E a gente vem falar de um currículo escolar, né? Onde é apresentado de maneira que poderia mudar, concorda? Sim. É que é isso, né? Quando a gente fala de... Tem várias questões envolvidas, Tem né? várias, tem várias. Entre elas, a questão do racismo, né? Sim. O racismo, ele é estrutural no nosso Total, país, total. né? A gente é um país que foi construído, né? As suas bases econômicas foi a partir do trabalho escravo, Exato. Sim. né? E uma escravidão que durou muito tempo, Muito. né? E que os descendentes, né, dessas pessoas que foram escravizadas, né? No caso, a minha família, né? A família Sim. da maioria da população brasileira. Sim, sim. Minha avó, na verdade, a minha bisavó também esteve nesse lugar, né? Sim, Não então tem é jeito. muito tempo para... Foi muito tempo de escravização Sim. e vai ser ainda muito tempo para reconstruir isso. Foram pra 400 anos, certo? Pra gente reconstruir, de fato, ter uma equidade racial, Sim. né? Hoje, quando a gente fala, né, de ações afirmativas, né, de cotas raciais, né, de ter mesmo vagas, é tentando essa equiparação, né? Porque igualdade, a gente só vai conseguir, de fato, ter uma igualdade quando tiver essa equiparação, né? Sim, Não dá total. para colocar pessoas negras competindo, né, Não. com pessoas brancas, com essa desigualdade de condições, Sociais, né? exatamente. De condições mesmo. Exatamente. Então, como o racismo ele é estrutural, né, ele vai influenciar em todas as formas da gente ser brasileiro. O problema é que a gente não reconhece. A gente, enquanto sociedade, né, teve uma pesquisa da Folha de São Paulo que eles perguntavam, vocês já viram alguém sofrer racismo? Já. Você conhece alguém racista? Já, tá. Você é racista? Não. Então é um lugar que tem racismo, mas não tem os racistas. Então, isso é muito louco, né? Existe o racista, mas ninguém se identifica como racista. A gente agora está nesse momento da pesquisa do IBGE, né, que está circulando, né? Provavelmente, né, por conta da conscientização, Sim. vai aumentar o número de pessoas negras no IBGE, como vai aumentar também o número de pessoas candomblecistas, né, Sim. se dizendo Se candomblecistas, assumindo, né? Sim, porque E eu acho que até o próprio negro se identificar como negro, né? Porque por muito tempo existia aquela questão de que... eu falo porque assim, eu venho de uma casa onde a minha avó era negra, né? Negra, os filhos... Só que ela era casada com um alemão. Então os filhos... É muito louco, porque assim, eu tenho tios que são negros, eu tenho minha mãe que é branca, mas ela tem traços de negra, cabelo de negra, ela é negra. Ela é negra. Ela tem a pele branca, mas ela é negra. Ela não tem um traço de uma pessoa branca, entendeu? Nada. Então, assim, só que se E você... tem a pele clara. E tem a pele clara. E se você pergunta E ela pra se ela identifica como branca. é muito louco isso. E aí a minha irmã é negra. E a minha irmã também se identifica como branca. que é isso, é conscientização, como, né? E aí, assim, Conscientização. eu lembro que assim, eu escutava
pequena, assim, falar, não, alguém falava, a André é negra, as pessoas falavam, não, ela não é negra, ela é morena, ela é mulata, Morena. gente, ou é negra, ou é preto, sabe? ou é branco. Não, e aqui no Brasil, a questão do racismo é fenótipo, né? Então, por mais, tipo assim, se as pessoas olharem para sua irmã e reconhecerem ela enquanto negra, ela não vai passar por branca em lugar nenhum. Agora, por exemplo, né, se as pessoas olham para uma mulher que tem ali os pais negros e tal, ela se identifica como negra, mas a sociedade não lê ela como negra, né? Então, não, por exemplo, não vai adiantar, porque assim, ela tem uma vida inteira de branca. É Né? isso. Mesmo que a história dela seja de uma pessoa negra, Sim. socialmente, né, ela não vai ela ser discriminada, Sim, né? entendi. Porque é isso, né? Uma das grandes discussões em relação às cotas raciais era, mas como que a gente vai saber quem é negro e quem não é no Brasil? A polícia sabe. Né? Os lugares que excluem. Exatamente. Exatamente. Eu fui E a dar uma- faculdade- E a faculdade não sabe. Eu Né? fui fazer uma formação em Manaus, e lá eles têm um movimento muito forte dos mestiços. E aí um professor, era formação para professores, né? Na época era um projeto A Cor da Cultura, né? Da Lei 10.639, a história afro-brasileira, né? Nas escolas, né? Depois mudou para 11.600 e pouco, a lei, incluindo a história indígena, né? Sim. Dentro no currículo escolar. E aí ele falou assim, mas você é negra? Aí eu falei assim, que legal. Eu sou branca? Ele, não, branca também não. Eu falei, então. Então você é o quê, né? Ué. Não dá um lugar. Tipo, aí eu brinquei, eu falei, então posso sair daqui, eu quero meus privilégios. Quero sair daqui, quero Né? minha parte dessa Quero herança. até sentir esse privilégio, né? Né? Porque aí, por exemplo, eu Poxa. posso até ter um espelho distorcido e falar, porque é isso, né? Sim. Você me traz a sua avó, a sua bisa negra. E eu, minha avó era descendente de português, mas eu vou contar aí, é que nem o Brau, quando ele foi contar, teve uma Copa do Mundo e era a Itália, né? Eu não sei se era Itália contra Brasil. E aí ele foi falar na escola quando era criança. Falei, meu pai é italiano. E aí os meninos começaram a rir da cara dele. Assim, italiano! Eu vi cabelo esse duro, vídeo. né? Eu vi esse vídeo. E aí começaram a zoar com ele, que ele era, italiano preto. Quem se viu, italiano preto? Mas- E aí ele foi completo. Ele falou assim, eu nunca pude viver essa vida de italiano. Eu sempre vivi uma vida de preto. Né? E isso acontece com as pessoas. E é isso, quanto mais escura a cor da pele, mais racismo essas pessoas vão sofrer. Exato. Né? Quanto mais melanina, é isso. E aí no Brasil é fenótipo, né? Nos Estados Unidos você tem uma gota. Inclusive a gente vê, né, vários cantores, né, que já se olha. No Brasil ela ia ser lida como branca, né? Tipo, tranquilamente. A própria Beyoncé, talvez não seja. Exato, não sofreria exato. Talvez nada. não, talvez não. sofre, Talvez né? não seria lida como negra. Não. Entendeu? Dependendo do alisamento ali do cabelo. É E aí, nos Estados Unidos, por exemplo, né, essa questão do cabelo, né? Elas usam tranquilamente cabelos lisos, né, e tal, porque lá é genótipo. Tipo, você tem uma gota, tem um parente seu negro lá, tipo, que nem sua bisavó, então você não ia ser. Lá você não é branca. Entendeu? Já começa com esse lá, você é latino, né? Que o pessoal viaja pra fora e fala, acabou a identidade. Mas é muito louco, porque assim. É complexo. É muito Muito, complexo, muito. é muito complexo. Por exemplo, eu por um lado eu tenho lá minha avó, que é descendente de africano, né? Meu avô alemão, mas meu avô é filho de alemão, mas você olha pra ele também tem o pezinho lá, minha filha. Tem cabelo ruim, tem nada de branquelo não. E aí na família do meu pai é índia e portuguesa. A minha avó era muito índia. A família Muito brasileira. índia. Na verdade, eu sou descendente de índio, Mas né? sabe o que ela fazia? Ela tacava pó de arroz na cara pra falar que era. Ela não era índia, não. Vai falar que ela era índia. Achava ruim, não gostava, não. Isso a cara dela vivia branca de pó de arroz, porque a bicha era amarela. Isso é a Que conscientização, absurdo, né? O racismo ele é muito eficiente, né? Ele fez acreditar que a gente, né, éramos feios, né? Sujos, pobres, enfim, tudo que é de negativo, né? Então eu também não culpabilizo as pessoas que não conseguem se identificar, porque a identificação que é passada é tudo sobre. Mas se você for perceber, a gente fala muito identificação. Quando é que a gente começa a se identificar como indivíduo, né? Na infância, né?
E aí você pega, por exemplo, hoje, é claro, isso tá muito melhor, mas você pega há muitos anos atrás, você não tinha uma boneca Realmente. preta? Você tinha uma Barbie preta? Não, não tinha. Cabelo enrolado? Eu ficava louca, porque eu falava, gente do céu, as Barbie tudo de cabelo liso, por que meu cabelo não é liso? E é muito louco, você não tinha nada disso. Hoje Sim, já e tem. o mercado hoje, ele tá mudando por pressão. Por não pressão, é porque ele quer. totalmente. Por pressão. Exatamente, exatamente. É por pressão e muita gente... Vamos falar real, muita gente adere por moda. Pra falar que tá... Eu acho que não é nem por moda, eu Mas acho que é mais por eu obrigação. quero que essa moda pegue. É pra falar que tá sendo... Vou dar um entendeu? exemplo, Ok, vou dar um tô aqui na exemplo. moda. Eu É, quero uma que coisa as que- escritoras negras entrem na moda. Gente! Mas se você tira por um programa que todo ano tem, né? Um programa que todo ano tem, que é o Big Brother Brasil. Se você vê o Big Brother de 6, 7 anos atrás, era uma negra e um negro, pro restante branco. Hoje você já vê um pouco mais diferente, né? E aí vem essa questão. E aí, quando traz mais de um homem negro, mais de uma mulher negra, aí você vai perceber que o quanto as pessoas negras são complexas, né? Porque o que o racismo faz também? Ele tira a nossa subjetividade. Ele acha que todo homem, toda mulher negra pensa igual, age Sim. igual, se veste igual, tem os Sim. mesmos costumes. E aí você coloca 4 homens negros, 4 mulheres negras num reality show e dá o que deu naquela edição passada, né? Porque são pessoas complexas, né? São. Pessoas Não, com são vários pessoas- traumas. E são pessoas Sim, diferentes. exatamente. Cada um carregou ali a sua vida, os seus problemas, as suas experiências ali, né? Sim. E cada um com com a sua vivência, né? Então, aí você coloca todo mundo ali numa casa com pessoas que não são tão esclarecidas, de pele branca, e aí você vê o que vê, né? E acho que o difícil disso, eu nem vou falar que é moda, tá? Eu vou falar que é um tema que está vindo muito, né, como polêmica, e isso a polêmica traz audiência, né? E a audiência traz espectador. Então, se a gente for parar para analisar, será que é realmente por pressão ou é realmente por audiência? Porque é um tema polêmico. hoje. Sendo por um ou por outro, Tá né? Quando a vindo. gente vai Traz o assunto à tona. Traz o Acho- assunto. eu acho que é importante. Né? Ainda não da forma complexa Como como deveria. deveria, porque Sim. o racismo é estrutural. Exato. E aí, por exemplo, né, você pega... Eu fui para Moçambique em 2012, né? Completou 10 anos. E lá, tipo assim, eu fui com um grupo de teatro, com 8 pessoas, né? Um grupo de teatro de mulheres negras, cada uma negra, todas negras com tonalidades de peles diferentes. E eles, Sim. nossa, mas vocês são brasileiras? Porque as novelas, né? As nossas novelas, elas sei. são muito Principal- exportadas, é. né? E aí, tipo, eles tinham uma leitura de um Brasil europeu, assim, né? Por conta da representação nas novelas. Que aparece né? na novela. Que aparece na novela e tal. E aí, tipo, eles super... Um estranhamento, assim, né? E você viu algum... Porque assim, eu eu escutei um podcast do Mano Brown, né? E tinha uma mãe... Foram 2 mães de santos lá. E aí uma delas, ela viajou para a África, né? E ela conta que... Não me lembro exatamente em que lugar. Mas que ela ficou muito espantada porque ela sofreu racismo lá. Olha que loucura. Na onde ela sofreu? Na África. Entendi. E ela falou que ela ficou muito assustada, porque ela não imaginou que ela ia passar por isso lá. Porque ela estava indo, como se ela estivesse indo buscar, buscar sei lá, a ancestralidade dela, buscar a história dela, né? E aí ela se deparou com essa situação, ela disse que ficou bem assustada. O que acontece, né? Quando eu fui para Moçambique também foi outro renascimento, outro divisor de águas, assim, porque até então, né, por conta do movimento negro, né, do hip hop, né, a gente tenta reconstruir essa África mãe, né? Esse lugar, né, por exemplo, né, as pessoas que são descendentes, né, de italianos, alemão, eles sabem identificar o seu primeiro ancestral, de onde veio, de onde Sim. saiu, por que viajou, por que Sim, fez já tem todo um... por que fez a travessia, né? Aham. As pessoas negras vieram
né? As pessoas africanas vieram de forma sequestradas. Sequestrados, né? exatamente. De forma... E que a gente não consegue voltar lá na linha do tempo e dizer, saber quem de onde que é veio, o meu primeiro ancestral, né? O meu primeiro ancestral, né? Reconstruir. Então a gente fica o tempo todo... No Punga eu tenho umas poesias que é muito essa África mãe e tal, não sei o quê. Já no Águas... se achar, né? Já no Águas da Cabaça, depois que eu fui, é isso. As sequelas ficaram tanto para quem ficou e quanto para quem veio. Pra quem Porque veio. imagine, né? Veio as mulheres e os homens mais jovens, ficaram os velhos e as crianças. Como que eles se reconstruíram lá, né? Então, eu acho que tem poucas pesquisas da gente saber. E aí também, outra coisa, né? O continente africano tem 54 países. Sim. E nem todos os países foram escravizados, né? O continente africano ele é muito rico até hoje, né? O que acontece com alguns países que eles foram empobrecidos, né? E essa coisa da colonização, né? Sim, e tudo sim. mais, né? Então, você vai lá, você desconstrói um monte de coisa, né? Eu voltei muito pensando o quanto a gente... E aí, ser brasileiro é realmente ter as 3 raças na nossa corporeidade. Sim, sim. Então, eu percebi muito a minha descendência indígena e tal. Só que por política, né? Não dá para me voltar e dizer, o mito... realmente a gente é o canto das 3 raças, o mito da democracia racial, porque a gente vive num país que é racista. Né? E por política e por militância, eu enalteço a minha origem africana. A minha origem negra, por política e por militância. Só que na cor da minha pele, eu não sou tão escura. Né? Então tem um branco. Existe aqui. uma mistura. Quem não tem mistura, Quem não né? tem mistura, Só gente. que a gente está num momento de disputa de poder, né? De afirmação de que essas 3 raças têm o seu, né? O seu lugar. O seu lugar, né? exatamente. E aí há uma desigualdade, né? Total. A população indígena, então, foi né? Dizimada, né? Um genocídio de um povo. Um genocídio, e isso é triste. Né? E do povo que estava aqui, né? Do povo que é o dono da terra. Exato. Os donos da terra. Os donos falou da terra. tudo. Os donos da terra. Tem até uma música bem que eu acho muito interessante, né, do Renato Russo, Índios, que, cara, quando você para pra prestar atenção na letra, chega a doer o coração, assim. Depois presta atenção nessa letra. Muito É foda, forte, né? é forte. Muito foda. Enfim, entre outras, né? Mas falando aqui, e ela bem citou os índios também, que, gente, quem tinha por eles também, né? E hoje a gente ainda vê dentro da política, briga por território. Gente, é pesado. A nossa história ela ainda é muito cruel, né? Muito. Com os seus, né? Com os seus, né? Espero. Por isso que a gente luta, né? E aí também, né? Só para falar um pouco dessa literatura, né? Que eu me proponho a fazer, né? É sempre pensando de construir, conscientizar sobre essa identidade racial. Sim. E hoje uma das coisas que eu tenho muita certeza, né? Que eu não quero que o racismo seja o principal protagonista da minha história, né? Sim. Porque no fim ele chega e rouba a pauta, né? Sim. Né? Claro que a gente tem que mencioná-lo, né? Porque a gente... Pela importância Pela que tem, né? porque ele muda, né? As pessoas morrem por serem negras. Por serem negras, exato. Né? As pessoas são... E aí é isso, né? Como é um corpo que veio de uma história de escravização, é um corpo que é lido que é um corpo que pode ser matável, né? É isso Então, quando a gente um pensa corpo que como se não tivesse, e aí dono, tira né? a subjetividade, né? E tudo mais, né? A sua individualidade. Sim. Exato. Né? Então... E aí, quando a gente fala de racismo, é porque isso é muito sério, né? Quando a pessoa sofre ela corre o risco de morrer por ser negra. Sim. Né? Sim. Você pode estar ali né? Você pode ser uma vereadora e você vai ser assassinada. Então, era disso que eu ia tocar no E assunto você vai ser agora. assassinada no seu mandato e quem matou Marielle? Exatamente, Né? né? Então, assim, é mulher negra, militante, dentro da política. Cara, é o combo pelo que ela tá falando. E aí, quem Infelizmente, matou? né? Não E deveria. quem que deu, assim, se fosse um político branco, um homem branco,
com todo o privilégio que se tem já, a importância ali para eles, já ia tá alguém na já, cadeia, já. alguma coisa, Sim, sim. enfim, você já teria se feito muito mais do que foi com a Marielle. Então, Só que aí é isso, né? O tiro sai pela culata, né? Porque como diz a Conceição Evaristo, né? Quanto mais matar a gente, mais a gente vai nascer. mas, de novo, a gente exato. vai, Isso é importante. né, É isso que é importante. Fazer dessa, né? A gente não pode deixar que essas mortes Exatamente, sejam em vão, né? A gente tá aí, tipo, essa semana acabou o Rock in Rio, né? O Racionais fez um show lá e ele trouxe várias crianças. E aí é isso, né? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que é um atípico, né? Mas aí você fala assim, gente, as balas perdidas só acha criança preta? Pois é. Como que as balas perdidas só acha criança preta? É impressionante. Né? Tipo. Chega a ser. Eu não tenho nem palavras, sabe? Porque se você for parar pra analisar, parece que joga na tua cara, assim. Como se fosse idiota. Não, entendeu? e a gente pega vários casos. O próprio caso da Cláudia, né? Tipo. Aí eles matam a mulher e saem arrastando o corpo por quilômetros, tipo. E tá tudo bem, tá tudo né? bem. E tipo, você fala assim, gente. Sabe? E aí esse corpo. É uma barbárie, né? É uma barbárie, exatamente. Absurdo. E aí não é casos isolados, né? Não. Tipo, isso porque foi mediatizado, tipo, da vereadora. Fora os outros que se isso tem que ninguém fala, né? Esse foi 1 em 1 milhão, vamos pensar assim. Não, no Atlas da Violência, né? Quem mais morre é jovem negro, exatamente. né? Claro que os homens negros morrem mais, né? Sim. Aí as mulheres negras vão morrer e sofrer outros tipos de violência, né? Tá nos sim. índices de violência doméstica, tá? Exato. Né? São chefes de famílias, né? E são as que ganham menos, né? Então é várias camadas assim que você fala, meu Deus. E aí precisa sustentar o filho, a família, ainda tem passa por 1 milhão de situações. Pesado. Me fala uma coisa, quando foi que você se deu conta da invisibilidade da mulher negra na literatura? Quando você sentiu isso? Você falou, cara, peraí, mas eu só tô lendo um monte de livros, né? Mas cadê as mulheres negras, né? Cadê os escritores negros? Cadê? Você se perguntava? Esses incômodos já apareciam, que eu falo assim, né? Eu era apaixonada pelo hip hop, ainda sou. Mas não era um amor cego, né? Que eu percebia, por exemplo, as mulheres, né? Que eu era sempre back vocal. Poucas tinham um show só, elas. Fazendo o show inteiro, né? Sim. Então, essa ausência eu fui percebendo em vários lugares, né? E depois, com as leituras, essa ausência dessas mulheres negras de forma positiva, né? Isso enquanto personagens, ainda não estava nem pensando enquanto escritora, né? Ela mesma escrevendo a sua própria história, né? Sim. E aí eu vou conhecendo, né? Por conta das letras de rap e participando, né? Você vai convivendo com as pessoas. Você vai convivendo com as pessoas, a pessoa fala, eu li a Carolina Maria de Jesus. Aí você vai lá e vai atrás do livro dela. Né? Show. E aí, de Carolina, eu conheci as escritoras negras de Cadernos Negros. Cadernos Negros é uma antologia que está há 44 anos publicando literatura negra aqui nesse país e poucas pessoas já ouviram falar de Cadernos Negros, né? Publicado pelo Quilomboje. E que publicava autores negros, né, jovens ali, começaram em 1978. Sim. E aí eu fui conhecer, né, Miriam Alves, né, a própria Conceição Evaristo, né, ela começou publicando em Cadernos Negros, a Esmeralda Ribeiro, que é uma das mulheres que mantém a série. E aí você vai conhecendo essas mulheres e elas vão falando assim, sei lá, essas mais velhas, a referência delas é a Carolina e a Ruth Guimarães. Eu nunca tinha ouvido falar de Ruth Guimarães. O livro da Ruth Guimarães, ela publicou um romance chamado Água Funda, que ficou um tempão esgotado recentemente. Recentemente não. Tem uns anos pra cá, ela foi publicada pela editora 34, reeditado. E é um romance que se passa, né, no interior paulista e vem com uma linguagem mais popular e tal. E Ruth Guimarães nada mais é do que contemporânea de Mário de Andrade, né? Inclusive era amiga dele e tudo mais. Era uma mulher que traduzia para russo, né? A Ruth Guimarães, para mim, é um exemplo de dizer
Porque aí as pessoas pegam a literatura da Carolina e falam assim, mas ela escrevia em diários, foi o cara que editou, foi o Aldalho Dantas, né? Não era ela que escrevia. Aí, enquanto ela estava ali fazendo o Quarto de Despejo, né? Que é o Diário de uma Favelada, que foi o livro que até hoje é o livro que foi mais vendido por uma mulher negra, né? E publicado em 13 idiomas e 46 países. Caraca. Sim. E aí, quando ela vai e publica o Casa de Alvenaria, no ano seguinte, 1961, é o livro mais rejeitado. Recentemente, agora, a Companhia das Letras reeditou, né, o Casa de Alvenaria 1 e o Casa de Alvenaria 2. Por que foi um livro mais rejeitado? Porque ali a Carolina já estava numa situação que ela podia escolher o que ela vestir e o que ela comer. E a elite... Claro. Não aceitou. Porque como é que eles querem ver as mulheres negras? E aí você pega uma Ruth Guimarães que traduz para russo. Quem que você conhece que traduz para russo? Não, quem que você... Não conheço. Entendeu? Ela foi além aí, né? Não, então, mostra um nível de intelectualidade... Exato. Fora do padrão, Fora do padrão. Vamos lá, foda. Né? Muito legal, muito legal. Sandra Anjos, mandou um recadinho pra você. Ó. Perfeita. E perfeita. Obrigada, Sandra. Obrigada, Sandra. Obrigada pela interação. Muito top. Olha lá, ó. A Melissa Montemurro, gente. Como podemos preparar nossos filhos sabendo que ainda estamos longe de vencer o racismo? Uou. Adorei a pergunta, Melissa. Maravilhosa. Instruindo, dando livros de mulheres negras para ler. Empoderando. Falando de personagens, né? Pessoas que foram importantes para a nossa história, né? Que fizeram essa mudança mesmo, né? E conscientizando, né? Conscientizando, né? E eu acho que assim, a gente está num momento que as escolas... Hoje a gente já até vê esse movimento também em escolas particulares, né? De ter acesso, né? Porque é isso, a gente está falando também de uma literatura muito invisibilizada, né? E aí eu falo da literatura, mas aí poderia ser, né? Por exemplo, né? A gente tem aí... vários engenheiros, várias pessoas negras de várias áreas que construíram coisas importantes que a gente não sabe que foram pessoas negras. Invisível. Isso é muito sério. Então, que não se foi dado o que o meu recorte é a literatura, né? Então vou falar da minha. Claro. Mas tem várias. Mas não foi se dado a importância devida, né? O reconhecimento, exato. Reconhecimento, justo. Exato. É isso aí. Né? E aí, por que essas pessoas não são reconhecidas, né? E na política, um presidente negro? É o modus operandi. Brasil, zero, né? Mas... Estados Unidos, né? Tivemos, mas... mas eu acho que, assim, com relação à criança, eu acho que é você também mostrar pra ela o quão ela é importante, né? Com certeza. Contar a história, fortalecer. E fortalecer a identidade não quer dizer... né? assim, tipo... Fortalecer a identidade não quer dizer você é melhor do que o outro. Não, Quer dizer que, olha, seu amiguinho, sim, né, é igual a você, né? E se reconhecer também, porque assim, claramente que assim, é muito diferente, né? Mas vamos lá. A minha filha, ela é morena, com cabelo castanho, encaracolado. Ela morena. Ela estuda numa escola. Ai, Célia. Ela estuda Você quer que eu diga? Ela é negra. Eu conto, você conta. Você quer que eu diga que você tem uma filha negra? Ela é manequim. Eu não quero contrariar a mãe, né? Não, de jeito nenhum. Mas a gente mesmo fala pra ela em casa. E ela estuda numa escola que ela é a única. Ela estuda numa escola que só tem criança loira do olho azul. E ela fala... Vai ter um momento que... Não sei se você já teve essa conversa. A gente tem todos os dias essa conversa. Precisa. A gente tem todos os dias essa conversa. E o Menina Malunguinha foi ótimo na minha casa. Foi ótimo. O livro, ela tem um livro para crianças, Melissa, que é muito legal. Chama Menina Malunguinha. E tem vários contos, várias histórias. O livro é a Menina Maluquinha, Meninas Maluquinhas, né? E o meu conto é a Menina Malunguinha. Menina Malunguinha, exatamente. Que bonitinho. E ela começou a se reconhecer mais depois que ela começou a pedir para ler as histórias. Porque ela fala, o meu cabelo loiro, eu falo, filha, você não tem o cabelo loiro, amor.
Não Mãe, tem. meu olho é azul. Não, filho, o seu olho não é azul. E aí a gente começa a mostrar que a pele é igual a do vô, que a pele é igual a do pai, tá vendo? E é lindo, olha como você é linda. E assim, hoje você vê que ela se reconhece mais, mas é muito difícil. Aquela assim, ó, ela não é morena, tá? Ela é negra. Ah, O meu marido esse dia tava gente, falando, né? não Porque tem isso. Ele é Ou é do olho branco ou é claro. negro, concorda? O meu marido tem o olho verde, só o olho, né? E aí, esses dias ele tava falando, e a gente sempre fala, é negão, né? E aí a gente sempre brinca, né? Ele falou, eu agora vou me reconhecer como negro. Eu falei, mas já tinha que se reconhecer. Quanto tempo que você tá nessa? Mas é isso, às vezes é aquele lugar de dor, né? Por exemplo, para sua filha pode ser esse lugar de prazer, né? E de ela E a gente tem que Eu tenho um criar esse lugar. sobrinho, eu tenho um sobrinho que ele tem a pele clara, mas desde pequenininho ele sabe que é negro. Então ninguém vai virar para ele, mesmo ele tendo a pele clara, e vai dizer que ele é um menino branco, né? Então, com 4 anos ele, sei lá, o nome dele é Anduele. Aí a namorada de um primo foi e falou assim, como é seu nome? Ele é Anduele. Ela falou, nossa, é diferente. Ele falou, é africano. Ai, que lindo. Aí ela falou assim, mas você é brasileira. Ele falou, mas eu sou negro. Ele tinha 4 anos, ele já dava essas respostas. já Então, deu, né, ali. Então Toma. não vai vir alguém, né, e vai falar assim, você é moreno. Não, pra ele Isso não é muita, existe, é muita entendeu? ignorância, né? Que é a falta do conhecimento, aí, enfim, né? Então, eu acho que... Me fala uma coisa. Me fala uma coisa. Medo. A gente entende a educação tanto da família quanto da escola, correto? E qual a crítica que você tem hoje para o currículo escolar? Manda seu top 3. Ela sempre fala. Manda seu top 3. Não, ainda é um currículo, né? A gente teve essa grande vitória, que é a Lei 10.639, né? E a Lei 11.000, que é a história... que é contar, né, no currículo escolar... No currículo escolar a história... Né, africana e afro-brasileira, e a história indígena, né, e tudo mais. Mas, né, a gente tem ainda uma distorção muito do que é a realidade e do que é aprendido, né? E aí a gente, né, quando eu participei dessas formações, né, para professores, você percebia que é mais complexo, né? Porque, por exemplo, né, não dá para você virar professor, agora você tem que passar por uma formação, né? Até o próprio professor. O próprio professor tem que passar por essa professor. formação, né? Hoje, por exemplo, a gente tem aí um grande número de professores que são evangélicos, né? E que demoniza, por exemplo, as religiões de matriz africana. Sim. Isso é um problema. Né? Então, a É gente tem muito aí sério, o muito racismo sério. religioso Exato. dentro da É muito escola. sério. Além de entendeu? tudo, ainda tem o religioso. E assim, isso não é só na escola pública. Que isso daí é Isso não uma é só coisa escola que, pública. cara, é forte. Isso daí. Né? Então, várias camadas. Várias, né? Camadas. Né? Então, ali, primeira crítica, conscientizar o professor. Ele precisa de uma reciclagem. Não, então, mas aí não é culpabilizar. Você vê que é um sistema? É um sistema. Conta pra gente um pouquinho. Conta pra galera. Olha lá, ó. Amo sua força, Elisandra. Miriam Rocha. Porque é um sistema, porque aí você pega esse professor, né, que hoje é mal remunerado, Sim. e você exigir dele uma formação. Que ele vá se reciclar, né? Geralmente os professores, tem muitos professores, né? E se a minha literatura hoje chega nas escolas é porque tem muitos professores comprometidos. Sim. Né? São os professores que reconhecem e afirmam que a minha literatura é importante também, entendeu? Sim. E aí não dá pra você colocar tudo na conta. É a mesma coisa de você colocar tudo na conta da mãe. Não conscientizou a criança, que ela é negra desde. Entendeu? É porque são várias vertentes São ali. várias- e é um sistema. E é um sistema. É um sistema educacional Sim. que nos quer formados para mão de obra. Né? E se você tem tanto conhecimento, você não vai ter mão de Não. obra. Com certeza. Não é interessante pra elite que não, você não só- seja. não que só- você Mas tenha você conhecimento. tem uma escola precarizada, né? Não que- só por Sim. conta da mão Eu de falo obra, isso como porque- por outros motivos também. né? Eu Pelo falo amor isso de porque eu sou Deus. professora de formação, né? E dentro do. Então, aí você tem um sistema, Tem, uma comunidade tem um escolar. sistema. Quando você tem uma comunidade escolar que te fortalece, mas aí, por exemplo, é aquela comunidade escolar. Mas tem um sistema. né? Todo um sistema, Todo um exato. sistema. E assim, ao meu ver, né, acho que tudo vai da educação ali dentro da escola, né? Então, assim, esse trabalho é muito importante, principalmente porque ele já está sendo visto por algumas escolas, não foi isso que você me disse? Sim. Isso é importante. Por quê? Porque isso traz a informação para dentro, para um professor que leva essa informação para os alunos, que às vezes ele está numa sala de aula com 40 alunos.
né? Que é bem a realidade hoje, né? E aí você coloca essa informação para dentro, entendeu? Então, essa é a importância de um currículo escolar melhor. Então, quanto mais visibilidade tiver, mais importância para a educação. Eu acho assim, que, por exemplo, a gente tem, se a gente tem algumas comunidades, né, assim, professores que olham e tentam mudar as coisas, cara, é muita raça, sabe? É muito esforço do professor para fazer tudo isso. Porque e o professor aponta do iceberg. Ele tá tentando nadar contra a maré, literalmente. Na verdade, o professor, ele... É um super-herói. Não, e assim, na verdade, ele recebe muita ordem de uma hierarquia. Sim, que vem do currículo escolar, né? Lá da Secretaria de Educação, aí vem para os diretores, coordenadores, até chegar no professor. O professor, ele recebe um currículo escolar e os livros, mas eu via, né, muitos professores com seu próprio livro, para você não educar os alunos de uma forma que não vai, que vai pensar só dentro da caixa. O professor fica tentando, aquele professor que é comprometido com um projeto de sociedade diferente. Ele faz mágica, né? Com certeza. Faz mágica com o salário dele, né? E ele vai lá ele vai lá, dentro desse currículo, ele vai procurar uma brecha para incluir uma literatura. Não, muitos professores. Filme, por exemplo, né? Exato. Por exemplo, na pandemia, uma das minhas clientes falou, Célia, uma cliente minha do Rio, ela é professora de escola pública no Rio. Ela falou, Célia, se eu te fizer um convite, você aceita? Eu falei, o quê? Ela falou, cara, assim, tô com os meus alunos ociosos e assim, aula online é muito complicado de eu segurar eles, é muito difícil, porque nem todos têm acesso. Então, às vezes, a gente pega, tipo, os que não têm acesso, a gente reúne em algum lugar com um computador e a gente tenta fazer e tudo. Ela falou, você toparia dar uma aula de educação financeira para eles? Eu falei, só se for agora, né? Claro. Muito. E a gente fez alguns grupos, né? E aí, o primeiro... eles gostaram tanto que eles acharam que era legal também trazer as mães. Ai, que beleza. Aí eu fiz para os filhos e para as mães e para os pais. Tinham muito mais mães do que pais, né? Sim. E, né? Por que será? É isso, a revolução é feminina. E assim, foi muito legal. E eu achei muito legal da parte dela de ir atrás e pegar a pandemia, que ela falou, não, e é importante para eles, nesse momento, eles terem alguma coisa com relação à educação financeira, porque eles estão passando necessidade. Exato. Porque assim, uma molecada que era para estar começando a procurar o primeiro emprego e não tem primeiro emprego para eles. Como é que faz? Né? E aí foi muito legal, a gente fez ajudei ela, a gente fez um movimento, ainda levou uma galera para dar palestra para eles de algumas coisas que eles poderiam trabalhar online ou fazer online para tentar levantar uma grana. Putz, foi super legal. Legal. Muito legal. E as ONGs? Me fala o seu trabalho na ONG, como que funciona, eu acho muito importante, né? As ONGs estão aí. As ONGs estão aí. Na verdade, você trabalhou por muito tempo na ONG, né? Eu trabalhei na Ação Educativa, né, que é uma ONG de educação, né, e eu fazia agenda cultural da periferia. Mas no começo eu falei muito, né, que eu fui forjada de políticas públicas, né, e terceiro setor, né? As ONGs me formaram, né? Então aquele curso lá que eu adolescente, eu falo que eu sou a menininha de ONG, né? Sou fruto de ter passado por projetos sociais, assim. Por projetos sociais e por políticas públicas, né? Então, minha história é muito forjada por isso, né? Já foi sua vivência ali, até antes mesmo de você entrar para... Sim, eu era aluna, né? Depois eu passei a ser professora, né? Dei aula, né? De comunicação, né? Numa ONG aqui no Jardim Ibirapuera, no Bloco do Beco, né? E aí, nesse trabalho que eu fiquei 10 anos, eu fazia agenda cultural da periferia, que era divulgando eventos como samba, literatura, sei lá, grupos de cultura popular, né? Então... E aí fiquei 10 anos, né? Entrei lá estagiária e saí como editora, né? Show. Então foi um trabalho, né? Foi lá dentro. Assim. Então o trabalho das ONGs, né? Eles são fundamentais porque a gente tem
um Estado que é falho, né? Sim. De fornecer os direitos básicos, né? Exato. Então, as ONGs, a sociedade civil como um todo engajada, né? Que faz a gente ter algumas mudanças em políticas públicas, né? Porque aí são esses grupos que estão olhando para determinadas questões, né? Sei lá, essa ONG que eu trabalhava, da educação, né? Então, estão ali para ver, por exemplo, a máfia das creches, né? E Então, denunciar, entendeu? Isso é importante. Então, a né? importância Até- das ONGs é esse olhar mesmo, né? Buscando sempre em melhorar as políticas públicas, né? Que é oferecidas, né? Então, esse é esse nosso olho da sociedade, né? De forma organizada, Show. né? E tudo mais. As ONGs também que vão olhar e perceber e tentar equiparar, né, racialmente, por exemplo, né, tipo, oferecendo projetos que despertem a consciência dos jovens, né, que as crianças fiquem menos tempo na rua, que vá para a escola e depois passe um tempo lá na ONG, Na porque a mãe está Sim, porque a mãe precisa trabalhando. trabalhar, né? pra não Trabalhar ficar na o dia rua. inteiro. E aí fica com quem, né? Sim. Então, tem várias ONGs com diferentes papéis, né? Sim, Tem umas sim. que são mais voltadas para a política, tem umas que é mais voltada para assistência, né? Tem, né? Parte cultural. A parte cultural, né? Então, eu acho importantíssimo, né? A gente não precisaria né? Sonho com o mundo, que a Exato. gente não precise das ONGs, de projetos, né? Projetos sociais, que a gente vai estar numa sociedade que todos têm oportunidades iguais, né? Isso é Então, eu sonho importante. com esse mundo. Sonho com esse mundo também sem racismo, né? Para isso que eu luto, para isso que eu escrevo, né? Que o racismo não seja o principal protagonista das nossas histórias, né? Sim. Eu queria viver e falar, né, desse mundo sem racismo, Mas né? eu acho que... acho que é um grande sonho, assim. Mas eu acho que, assim, o que você falou e é verdade, né? Cada um que passa fazendo alguma coisa, a gente está abrindo caminho para quem vem, né? Então, se os nossos antepassados passaram por coisas e lutaram para ter um reconhecimento, para ter um lugar, hoje a gente passa por menos, né? E se Deus quiser, as crianças, né, e quem tiver por vir vai passar por menos ainda, né? Infelizmente, talvez a gente não veja, né? Mas a gente sabe que o caminho está sendo, tem trilhado, a né? Riane Leão tem um poema que ela fala que a gente é o sonho das nossas ancestrais, né? As nossas ancestrais sonhavam com liberdade. Hoje a gente tem liberdade. Ainda que a gente ainda tenha muito preconceito, Nós tá? temos muito A gente orgulho. tem liberdade, Sim. né? Então a gente é o sonho das nossas ancestrais, Sim. né? Então e que a gente possa ser, né? Que os nossos descendentes aí possam viver numa sociedade melhor, né? Sim, sim. Totalmente. Sem dúvida, a gente já vive uma sociedade melhor do que a dos nossos pais, exato. né? Do que os nossos avós. A gente não tem dúvida Sabe sobre que isso. eu lembro que eu tive aula com um professor de história e uma coisa que ele falou pra mim ficou muito marcada, né? Ele falou que a cada 100 anos tem um processo de retrocesso, a evolução. Porque o mundo, né, a sociedade, ela tá sempre em evolução. Nossa, a pandemia fez a gente retroceder em quantos anos? Então, e aí teve, e aí assim, pensando em política, em polêmicas, em discursos, né, racistas que a gente viu muito na eleição, enfim. Então, assim, mostrando, e as pessoas tendo mais, como eu posso dizer, mais coragem de mostrar ali seu racismo, sua homofobia, seu machismo, essa misoginia. Então, as pessoas tiveram mais cara para isso, né? Dentro dessa política, né? Que eu quero dizer aqui. E aí, será que a gente não passou por esse retrocesso? Então, eu fico pensando... a gente está sempre em evolução, mas a cada 100 anos tem um histórico de retrocesso. Você falando aí, eu falo assim, gente, pra mim, o racista em si já é uma pessoa muito retrógrada, né? Não, então, eu digo... Não, assim, historicamente... Porque, assim, pra mim foi um choque, né? A gente tá ali, lutando, tem todo, né? E aí vem um idiota com discursos racistas, enfim, né?
que vocês já sabem de quem que eu tô falando. Sim. E aí, pronunciar. eu não vou pronunciar o nome, porque não, é tipo Não, Voldemort, sabe? Não, eu não consigo nem compartilhar Exato. memes. Não, nas minhas Então, redes não. E aí a gente vê as pessoas tendo coragem devido a esses discursos. Porque as porque pessoas aí são influenciadas. Sim, Entendeu? sim. E aí acaba pegando aquilo e você vendo um monte de gente tendo coragem de fazer. Eu acompanhei isso, eu até saí da rede social, Facebook na época, porque eu falei, não dá pra mim isso aqui. Aí eu fiquei Não de dá. mal de alguns parentes. Eu também. Excluí muita gente. Mas assim, aí você começa a ver o quanto que a sociedade ainda é ignorante, né? Ainda tem essa falta de conhecimento de certas questões que precisam ser desconstruídas. E quando a gente está numa crescente, vem um retardado e faz Sim, uma mas coisa eu posso dessa. te falar uma coisa que eu, assim, não sei se eu tô errado ou não, mas ao mesmo tempo que houve, sim, as pessoas se encorajaram e se mostraram Também houve racistas, pessoas que... entendi. de certa forma, eu acho às vezes isso bom, porque começa a cair um monte de máscara, sabe? E aí a gente começa a trazer o assunto à tona e as pessoas começam a entender o valor e assim, a força que é um pegar na mão do outro e falar, não, aqui não. Né? Então, assim, as pessoas, por outro lado, também, quem não é racista e e o preto e o indígena e o homossexual e seja lá o que for, também hoje tem mais coragem de bater no peito e falar assim, eu sou. Né? O Yuri sim, Massal, aqui não. Cara, mas aqui você vê não, um cara, aquele, até esqueci o nome do... Ai, nem me fala, que eu não quero nem lembrar o nome dele. Aquele que que foi ministro da... Negritão, como que é? Esqueci agora. Fala Enfim, aí, que a gente tenta lembrar o caso. ele é o próprio racista em... Como que é o nome dele, gente? Não sei se... Ele foi nomeado pelo Bolsonaro, né? Da Secretaria Zumbido dos Palmares, é isso? Não lembro agora. Bom, enfim. Procura aí o racista da política lá. E ele é preto. E o mais triste que eu sei quem é, mas... Não, esse aí é o Joaquim. Eu sei não. quem é, mas eu também não quero Lembrar. dar esse golpe pra ele, melhor não não merece, ibope. mas... mas não fala nome, não. Não dá ibope pra esse tipo Não de é gente, ele. não. Não é ele. É esse daí, só que eu sei quem é. Você sabe do que eu tô sei quem falando, é. né? Enfim, então, o que eu quero dizer? O cara vai, nomeia um preto pra sua... Pô, Quem que eram Pra os defender. maiores, as e pessoas ele que é o mais cara puniam mais as racista que pessoas tem. negras? Era o Capitão do Mato. Era. O Capitão do Mato Era preto. era preto. Mas porque ele não se conhecia... entendia como não, preto o ou Capitão não? Não, e aí ele sabia os lugares de fuga, né? Por isso que é muito Entendi. eficiente, né? Ele Entendi. vai... Aí foi o próprio contratar interesse alguém- ali. Não, é porque vai contratar alguém que conhece os passos, né? É esse mesmo. Esse mesmo. Vagabundo. Olha, E aí, essa pessoa ela é filha de um escritor maravilhoso, militante, incrível. E aí é foda, né? Que tem um filho com... É um desgosto, Entendeu? ele não merecia esse desgosto em vida. gente, Ele é do filho céu. de um Não dá pra militante. entender, né? Ele é filho de um Depois militante. você dá uma olhadinha nesse... Não, quando eu vi a cara, eu já sei quem é também. Chega a dar até um ranço. Eu já sei quem é. Enfim. Eu não tava conseguindo identificar na sua descrição, Na sua, mas ali eu já olhei. É porque eu fiquei... Depois... Pois é, e aí essa pessoa vai ser o exemplo. né? disso que eu tô falando. Que é o mesmo que fazia... com os Pra com o você Capitão ver como do é que- Mar. Olha, mas ele é... Exato. Então, é o exemplo Exatamente isso. errado, É o né? exemplo errado. É o exemplo errado. Para as pessoas. Por quê? Porque é um pra cara que existir fala que não é justificativa. racista. Inclusive o primeiro damo que acompanha o... Pra ter justificativa, você o diz, né? impronunciável também ele pegou o mais retinto ali. Pra andar do lado. Olha, vou te falar que chega a me dar um negócio aqui, ó, Ó, que a eu vou Sandra, vomitar a daqui a Sandra pouco. Anjos tá super participando. Disse assim, ó. O negro carrega o coletivo, o branco o individual. nem me Triste, fala. triste. É isso. Quando uma pessoa negra erra, é a comunidade negra inteira que errou. Que leva. Né? É, o e aí branco quando não. o branco é... Não, até quando fulano nas pegou, próprias manchetes de jornal, né? Uma pessoa negra é pega com drogas. O traficante, não sei o que, pode ser menor de idade. É o traficante,
é o bandido, a pessoa branca. Quando é o filho do O branco. jovem foi encontrado. Exatamente. É jovem, o jovem. Já é discriminado no próprio discurso ali. Então, para você ver como Mas todo discurso influencia. Mas assim, é bonito de ver também, né? Se a gente for olhar pelo Não, o outro Yuri lado. Marçal, ele fala assim, né? Se o racista está ensinando o seu filho a bater, eu vou ensinar o meu filho a reagir, né? Então, a gente cada vai ação, uma reagir. reação, O problema é que né? a gente não consegue avançar porque a gente, enquanto pessoas negras, tem que ficar toda hora reagindo e a gente não consegue cansa. fazer o que a gente veio fazer, né? Seguir os nossos não propósitos. Porque não dá tempo, a gente consegue só... crescer, né? Exato. Você fica ali naquele rema-rema, né? Parece que não sai do lugar, né? Mas assim, onde eu quero chegar na que ela tá falando, na frase que ela falou, né? Porque assim, quando você pensa que se os negros, eles pensam, eles agem e pensam no coletivo, isso vem de toda uma história, Toda né? uma história. Onde eles vinham dentro de barcos, sofrendo ali por meses, muitos morriam e estavam ali no coletivo, né? Que vinham pra cá e assim, famílias separadas, filhos sendo criados por mães que não eram nem mães deles muitas vezes, não falavam a mesma língua. Então, isso tem uma história, né? E essa história, se a gente for pensar nesse coletivo, ele nos perdeu. Mas dentro desse coletivo nasceram muitas coisas, né? Nasceu religião, nasceu a Sim. capoeira, enfim, Sim. lógico, tem o seu lado, Sim. o seu lado bom, né? Só que assim, não precisaria de tanta luta Não, claro que não. Sim. E aí tem a professora Regina Nogueira, ela fala que a gente só sobreviveu, né, até hoje porque a gente construiu esses espaços potenciais de vida, né? Seja na religião, Sim. seja na capoeira. Porque era né? onde te acolhia, Sim. concorda? O Porque samba, o próprio samba. exatamente, esses o movimentos samba, exatamente. O hip hop. O hip hop. E aí, saraus. o saraus. mais contemporâneo. Porque é o seguinte, A gente tem que falar do sarau. porque naquela época, né, dos escravos, enfim, que se a gente for prestar atenção, mostra que até dentro do culto ali, ou da missa, enfim, que eles tinham, os negros, eles ainda ficavam ali tentando, né? E eles falavam assim, não, vocês não vão pro céu porque vocês são pretos. Vocês são escravos, não sei o quê. Então, assim, eles precisavam daquele acalento, né? Como pessoa. E aí foi nascendo ali, no coletivo, as religiões, né? Até a capoeira nasceu, enfim. E aí foi, né? Claro, graças a Deus, a gente tem até, e vai ter por muito tempo. Graças ao orixá. Graças ao orixá, a Deus. Eu acho que você é de amém, amém. Se você é de axé, ou xalom, que seja feliz. Eu acho que o que explica, né, a nossa resistência, a nossa persistência até hoje é a ancestralidade nos segurando, assim, né? Porque pelo que foi, a gente teve leis de embranquecimento. A gente teve uma lei aqui no país de embranquecimento. Então era para hoje não ter pessoas negras, né? Quando veio a vinda dos imigrantes, foi uma política, né? Eles vinham com tudo, com casa, com trabalho, né? Todo, né? Tipo intercâmbio, né? Não foi, teve as pessoas que vieram, né? Em condições de pobreza, né? Mesmo sendo pessoas brancas, né? Porque às vezes a gente, né? Quando a gente fala, né, da população negra, a gente não quer dizer que a gente não reconhece as outras histórias, né? Claro. É que a nossa história também é de muito sofrimento. Com certeza. Mas vieram pessoas para o Brasil com uma proposta governamental que era o embranquecimento, né? Não. Então, a gente teve leis que fizeram isso, assim. Né? Então, para dizimar, é uma forma de dizimar. Igual fizeram. E aí a gente está aqui até os índios, né? É. Até hoje tem Pedro Álvares Cabral lá que descobriu o Brasil. Não, gente, guardaram o coração. Meu Deus do céu. É muito bizarro. Guardaram o coração do homem, gente. Você lê ou leio? Você, baby. Andressa Gomes. Parabéns, meninas. Estou acompanhando de casa hoje, sempre levando pessoas e conteúdos que precisamos aprender e ensinar. Conteúdo maravilhoso. Obrigada, Andressa. Saudades, viu? Quero te fazendo ver falta. amanhã. Ser mulher já
Já é difícil. Ser mulher e negra deve ser bem mais. Precisamos mudar isso. Sim. Com certeza. Sim. E é aquilo, né? Só quem tá que pode Posso ler um falar. poema? Por favor! Só se for agora. Por favor! Só se Não for agora. hesite! Vamos colocar a literatura nessa Bora! conversa? Bora colocar Agora. essa roda já. Esse é o meu livro mais recente, né? Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta. Tô doida pra começar. E aí eu vou ler o poema que dá título a esse livro. Redemoinhos. Quem pode prender essa ventania que mora em mim? Essa fertilidade de espalhar boas sementes? De unir elementos contraditórios dentro de si? Tempo que se fecha sem chover, poeiras do meu indizível. Fogo que alastra, indomável pelo caminho. Águas que recuam e voltam com intensidade. Nessa estabilidade de nascer tempestade e dissipar-se fogo, fecho meu ponto fraco nas espirais dos meus ventos. Movimento meu corpo para que ele não morra. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Esse racismo que me desumaniza e me torna vazia. O invisível de todos os meus passos, desfeitos. Sabe quando o mar desfaz as escritas na areia? Sabe quando o dia vai virando noite e tudo se torna mistério? Tem dias que a loucura mescla com a solidão. E eu me vi várias vezes, vagando, sem destino certo. Eu tenho medo de que não se lembrem. Nossos passos vêm de longe e precisamos prosseguir. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Caraca. Lindo. Muito bom, muito bom. É isso aí. Muito forte. Lindo, né? Lindo. E eu tô toda arrepiada. A gente acabou. essa, Eu né? quero. Lindíssimo. A pessoa vai começar. Começa a fazer o recital. Vamos fazer Ó o sarau, Vamos fazer um sarau. Não, tem esse livro aqui. Eu não posso dizer que eu nunca participei de um sarau. Era o meu sonho aqui. Eu já tô participando de um pequeno. O Águas da Cabaça, né? Tem um poema que eu fiz que chama Legítima Defesa, né? Que a gente falou que ia falar de. A gente falou de racismo, mas não falou tanto de machismo. É bom. E aí eu fiz um poema, e aí eu recitava no sarau, aí vi um poeta e falou assim, nossa, Elisandra, com esse poema aí você nunca mais vai arrumar namorado. Nossa! Oi? Nossa, poeta, nossa, esse poema aí é poema de mulher mal amada. E é um poema que eu falo sobre feminicídio. Né? E aí veio vários questionamentos, né? Porque, por exemplo, mesmo a gente dentro de movimentos, né, que se propõe a mudança, Sim. as questões relacionadas às mulheres, e aí, né, sei lá, eu dentro de movimentos com homens negros, né, e aí vai ter a questão do machismo. Né? Nos movimentos sociais, né, nos movimentos de periferia, aconteceram, né, alguns casos de racismo, mas é bem menores, porque a maioria são negros. Sim. Tá? Mas de machismo... Nossa, O tempo todo, né? né? E aí fica nessa dupla, né, o racismo e o machismo, né, quando juntam as mãos, vira um desastre. Um né? desastre. E aí eu fiz um poema que foi inspirado num recorte de jornal, que falava sobre as mulheres presas no Carandiru feminino, e uma dessas histórias era de uma mulher, uma professora universitária que havia mandado matar o marido. E eu fiquei assim, nossa, uma professora universitária, né? Tipo, o que aconteceu? E Mereceu, provavelmente. e aí, Já imagino. E aí, o marido tinha feito várias violências com ela, tal, até que a última, ele cortou a orelha do próprio filho, Oi, né, para atingir essa mulher. Oh, meu Deus. E aí ela decidiu que esse homem tinha que morrer, e ela contratou alguém, né? E aí ela tentava, na justiça, em legítima defesa. Sim. E aí eu fiz um poema, né, com vários Que casos. Nada pior do que para uma mulher mãe, que assim, você pode fazer tudo com ela, Menos mas não com o mexe filho. com o filho É, dela. cara. E aí mexendo eu com fiz o leão. Sei. Aí eu fiz esse poema, que era um poema assim. Eu não acredito que violência, né? Eu tô olhando. Olha mesmo, Não é manda lá, propósito. cara. Eu tô Fica tranquila. Aquela assim, ó. Ai, gente, desculpa que eu tô muito chique aqui com várias câmeras, né? Que você não sabe pra onde. Eu não acredito, né, que violência
devolver violência com violência Sim, resolva. sim. Né? Mas tem alguns casos. Não, mas eu acho que não é, às vezes não é intenção, né? Mas assim, é ser humano e ninguém é feito de barata, né? Sangue de barata. E aí eu fiz um poema pensando nisso, que vai ter uma hora que as mulheres vão começar a reagir. E a gente já vê alguns casos que essa reação já vem, né? Em legítima defesa. Bora. Só estou avisando. Vai mudar o placar. Já estou vendo nos varais os testículos dos homens que não sabem se comportar. Lembra da cabeleireira que mataram outro dia? E as pilhas de denúncias não atendidas? Que a notícia virou novela e impunidade? É mulher morta nos 4 cantos da cidade? Só estou avisando. Vai mudar o placar. A manchete de amanhã terá uma mulher de cabeça erguida dizendo: matei. E não me arrependo. Quando o apresentador questioná-la, ela simplesmente retocará a maquiagem. Não quer estar feia. Quando a câmera retornar, focar em seus olhos, em seus lábios. Só estou avisando. Vai mudar o placar. Se a justiça é cega, o rasgo na retina pode ser acidental. Afinal, jogar um carro na represa deve ser normal. Jogar carne para os cachorros, procedimento casual. Só estou avisando. Vai mudar o placar. Dizem que mulher sabe vingar. Talvez ela não mate com as mãos, mas mande trucidar. Talvez ela não atire, mas sabe como envenenar. Talvez ela não arranque os olhos, mas sabe como cegar. Só estou avisando. Vai mudar o placar. Caraca. Forte e lindo. Muito. Ótimo. E já quero Nutelas desses 2 poemas. Vou investir só pra subir isso aí. Maravilhoso. E aí esse poema, é isso, né, os homens param, né? Já estou vendo nos varais os testículos dos homens. Isso deve doer a alma deles, Não, né? não, eles param de ouvir. Aí eu falo, que porra de poema é esse? Não, mas isso você sabe é um que, grito de assim, socorro. Sim, mas por que vai? Porque Mas eu posso realmente, falar, gente, você não falou dá que mais. já começou a mudar, né? E aí a gente escuta os reflexos dessa mudança. Porque assim, a mulher, quando ela é um pouco mais incisiva, é porque ela é grossa. Se ela diz o não, ou se ela mostra que ela não gostou de alguma coisa, é porque ela deve estar com algum problema, tá É com louca. TPM, Ela tá é louca. louca, né? Então, assim, a gente hoje já começou a mudar isso e dizer, não, eu não estou louca, não, eu não estou de TPM, eu só estou dizendo que eu tenho opinião e eu vou colocar pra fora. E que não é não. Não é isso? Acabou. Né? Então, assim, eu acho que a gente hoje não tem mais tanto medo de colocar opinião pra fora, né? De falar, olha, não, pra mim não funciona assim, ou dar opinião, ou dizer a forma como quer uma coisa ou não quer algo. A gente se sente mais firme nesse sentido, né? Sim. Não, e aí né, pensando em ser uma mulher negra, né? Que é um corpo que é matável por ser mulher e é um corpo por ser matável por ser negra. Por ser Então mulher eu tenho e negra. chance de morrer 2 vezes, Sim, né? um risco maior. Um risco maior, né? Imagina viver sabendo que você pode ser morta por ser mulher e por ser negra. E quando você é os dois. Gente, é muito forte. É muito forte. É muito forte. É muito forte. E hoje em dia também existe a questão de você, quando você tem opinião política ou é ativista, também tem essa questão, né? É quando você expõe sua opinião, né? Porque hoje parece que é moda você falar, lá, militante. Eu quero que Gente, essa moda pegue! eu Eu quero essa moda já! Aí você já vê ali um preconceito enorme. Não, e a próprio pessoa nem quando a pessoa fala assim, sabe que é você é militante. feminista, né? Não, então, é. quando a gente trouxe a Juliana aqui, por Deslegitimando, né? exemplo, Exatamente. Quando a gente trouxe a Juliana aqui, por exemplo, a gente quis que ela explicasse o que é feminismo, né? Porque é fácil a pessoa criticar, mas às vezes não saber exatamente o que é, né? Exato. Escuta tanta gente criticar que acha legal também fazer a crítica, É uma mas sem forma entender, né? que é uma forma de diminuir, né, a importância política disso, né, a transformação que faz, né, das mulheres. Assim, elas nem precisam. É que assim, as mulheres acabam não se identificando, né, por ser feminista, porque é como se ela tivesse um adjetivo negativo, né? Sim. Mas
eu vejo, mesmo a minha mãe não entendendo nada de feminismo, eu vejo ela muito feminista. Sim. Então, Eu vejo minha avó era muito feminista. então, né? eu falo isso. Mesmo sem o instinto, título, né? É. Sem o título. É como se fosse um instinto, sei lá, é mais forte, né? Nossa, mas É briguei. sobrevivência. Eu briguei tanto é. na minha família com isso daí, gente, vocês não têm noção. Meu pai, eu acho Manda que ficou lá. uma semana sem falar De comigo. novo. Olha lá, Andressa de novo, gente. Ela não tá aqui, mas ela não desgruda da gente. Volta, Andressa! Ó, qual dica você daria para nós, mães e pais, para preparar ou orientar nossos filhos para não ter o preconceito com um amiguinho por causa da cor? Eu acho que eu entendi. É como você prepara, não prepara, como você educa ali pra... Uma criança para não ser racista, é isso? Não, assim, é dentro de uma sociedade racista. Sim. Não só dentro de casa, né? Não, às vezes o Porque problema não é a casa, às vezes é o junta contexto com os todo. coleguinhas, É né? o contexto todo. Eu lembro que eu tava fazendo CFC uma vez, aí tinha uma menina do meu lado, ela é branca, enfim. E ela soltou assim, ai, meu filhinho hoje falou que colocou um apelidinho no amiguinho dele, brigadeiro. Eu acho super normal, ué, qual que é o problema? Ninguém fala do racismo branco. Oi! Eu olhei assim, respirei, saí, fui sentar lá do outro lado porque eu não tava aguentando. Não vale nem a pena E aí o gastar vela com professor esse tipo de negro, defunto, né? também queria saber. E ele, tipo, dando muita atenção pra ela, é isso mesmo. E eu falei, cara, será que esse cara se olha no espelho? Porque é absurdo atrás de absurdo. É muito mimimi. É só isso que eu escutei ali. Aí me deu nojo, sentei lá no fundo. Quando ele vinha falar comigo, eu fazia, aham. Sabe muito CFC, mas não abre um livro. Fiquei pensando, né? Mas, então, assim, o que ela tá falando, eu acho até interessante porque, assim, às vezes a gente educa o filho de um jeito, mas quando ele sai pra sociedade ali, ó, que ele vai pra escola, que ele vê o amiguinho reproduzindo de de mas outro. Eu acho que a melhor coisa, não sei, assim, né, é quando você vê a criança reproduzindo alguma coisa que ela viu, porque a criança, uma hora, ela vai tentar reproduzir aquilo dentro Porque de casa. ela não tem essa próximo do pai maldade. e da mãe. Porque ela é inocente. Ela é inocente. Justamente. E aí, quando ela reproduzir, não é brigando nada, mas tem que explicar que aquilo não é legal, né? Eu acho que a conversa mesmo, conversar, né? exato. Assim, eu já tive amigas, né, professoras, que sofreram racismo de criança, né? E é muito cruel. É muito cruel. É muito Eu- perverso. eu- Mas, assim, e ela ficou... Né, aí chamou os pais, aí quando chamou os pais, aí foi pior ainda, porque ela entendeu porque de onde exatamente. vinha aquele racismo. Mas você sabe que, né? assim... Então, eu acho que é educando mesmo, corrigindo. Eu sou a favor de que, desculpa, gente, quem estiver me ouvindo, se for contra o que eu vou dizer, mas assim, a criança, tem uma fase da criança que a criança, por si só, ela já é cruel. É verdade. Tô mentindo? Não sei, não tenho filho, mas se você tá falando, eu Você acredito. que tem Gente, filha da falando? Não, mas você deu aula em escola, amorzinho? Não, mas não era assim, pequenininho. Pra mim, todos eram cruéis já. Todas as idades, pra professor, todos são cruéis. É assim, se vê na escola, quando eu era pequena, sei lá, Quase vocês tomei eram uma pequenas, cadeirada, cara, uma não é criança de fácil. 8 anos. Cada vez que você acorda de manhã que você fala, vou pra escola, você fala, oh meu Deus do céu, eu vou pra guerra, né? Porque eu vou falar, gente, não é fácil. Não é né? fácil. A criança. E aí é o espaço de sociabilidade Exato, da criança. porque ela né? tá aprendendo a se socializar. Agora, se você não colocar freio ali e não falar, olha, isso não é legal, isso tá certo, mostrar o caminho do que é certo e que é errado, em tudo, né? Gente, vocês sabem que Você vai criar o quê? Bicho? eu me lembro, ó, pra você ver como a criança é inocente, mas vem muito dos pais Tocou ali. na ferida. né? Não, é verdade. E eu lembro disso e pra mim é uma dor lembrar disso, porque fui eu que reproduzi na época. Eu tinha ali os meus 8, 9 anos, e aí você falou dessa crueldade, mas pra mim não foi uma crueldade. Não, eu acho que o mais cruel é porque às vezes faz por inocência. É, Você por fala, inocência. "Oi, E aí o que instinto de acontece? Eu bicho." tinha uma amiga negra, né? E, cara, ela era minha melhor amiga ali, né? Só que a minha tia, que cuidava de mim, ela reproduzia muita palavra. Vem aqui, minha negrinha do pastoreiro. Vem aqui, minha negrinha do pastoreiro. E eu achava que era carinhoso. E aí, quando eu fui falar com ela, eu falei, vem aqui, minha negrinha do pastoreiro. Ela ficou uma semana sem falar comigo. E eu não tinha entendido aquilo na época.
Depois que eu fui pedir desculpa de trilhões de vezes, e aí eu fui entender o que eu tinha feito. Entendeu? E aí a minha tia branca, né? Isso aí todo mundo fala. Aí até que a professora me explicou que aquilo era racismo, e eu não entendia o que era racismo ainda, porque não tinha estudado racismo com 8 anos. E, cara, eu lembro dessa situação comigo e você não tem noção como me dói até hoje. Então você imagina as crianças mesmo, na inocência, Sim. reproduzindo coisas que escutam os pais falarem. Você sabe, você me fez lembrar uma coisa muito da minha infância, sei lá, eu não lembro quantos anos eu tinha exatamente, mas a primeira vez que eu tive acesso em história, em uma aula de história, sobre a história, começar a falar da escravidão, por exemplo, eu me lembro até hoje. Eu fui para casa, eu lembro que eu li no livro, estava escrito que muitos negros no barco morriam de banzo. E eu não sabia o que era banzo. Eu não sei. Aí eu perguntei o que era banzo. Aí me contaram que banzo era tristeza. Eles morriam de tristeza. Ai, que aí pesado. Aquilo doeu tanto na minha alma. Aí eu falo hoje adulta, né? Eu falo que era a minha ancestralidade gritando, né? Que eu cheguei em casa chorando. Aquilo doeu tanto na minha alma que eu cheguei em casa chorando. Meu pai falou: "O que você tá chorando?" Aí eu falei pra ele, nossa, eu li no livro de história que os negros morriam de tristeza. Você sabe o que é banzo, pai? Banzo é tristeza. Aí eu comecei a explicar e contar. Ele, nossa, filha, eu não sabia. E eu falei, gente, aquilo foi assim, mas doeu mesmo na minha alma. Eu falei, gente, como uma pessoa morre de tristeza? Olha que absurdo. Né? Tá aí a depressão. Tá aí a depressão. Tá aí a depressão, mas assim, e naquela época a gente não escutava tantas histórias assim, né? Poxa, fulano morreu de tristeza? Um barco, milhares de pessoas morreram de tristeza? Como assim, né? E aquilo me tocou muito. E ela falando, é engraçado porque a gente buscar isso, né? Ou a gente reproduzir o que a gente viu, ou a gente se... Não, e sabe o que é mais triste? Pra mim, assim, no caso, é eu entender que eu pude levar pra uma pessoa que eu amava ali uma tristeza e podia ser até um primeiro racismo que ela sentiu na vida dela ali, entendeu? Então, entender que foi de mim que partiu isso, cara, isso me cortou o coração. E aí eu fiquei mal por um tempo. E aí depois de mais velha, né? Depois de mais velha que eu vinha na minha cabeça. Olha como pegou pra mim. Eu lembrava, eu tô até falando aqui pra vocês, e eu lembro como se fosse ontem. Então isso me machuca até hoje eu ter feito isso. Que loucura. E é forte. É consciência, né? Mas, pô, não queria Vamos ter ler a reproduzido última pergunta, que acho que é da Fernanda. Acho que é a última, né? É isso? Fernanda. Continuando. Mandou a pergunta. Vamos lá. O que você acha do novo... Vai, manda isso em inglês. Live action. Sei lá. Live action. Da Pequena Sereia. Eu vi isso hoje no rádio. Lindíssimo. Com a atriz negra. Você acha que é representatividade ou só preencher cotas? Continuando. Eu, como mulher negra, achei legal. Mas seria bem mais legal uma nova princesa... com uma história africana. Seria lindo, verdade, também seria lindo. E aí, o que você acha? Olha, eu acho que a gente está num momento que quanto mais, melhor, né? Porque as crianças vão assistir, as crianças negras vão se identificar, as crianças brancas que assistirem vão ver que tem princesas, né? Sereias negras. Né? Então, a gente está nesse momento que quanto mais, melhor, né? Ainda que seja... Mesmo se for só para preencher ou só para... Não importa, né? O importa é que tá acontecendo. Tem até uma princesa agora, né? É que por enquanto, né, a gente precisa... nem que seja... Né, e aí eu vejo a cotas como muito positiva, né? E a gente já está nesse momento de ir além das cotas, né? Que começa a ser naturalizado a equidade de personagens, né? Sim. Que começa a ser natural, não precisa ter só uma, né? Que o natural seja... Né? Que não precisa ter só uma, Exato. né? Que tem uma sereia que a gente não gorda, tenha, que a gente não sereia com falar vitiligo, que tem uma sereia, sabe? Que não tenha ninguém questionando o fato de ser negra, branca, enfim, ruiva, não seja. importa, né?
Nossa. A gente ainda tem que questionar. Que a gente questionar viva o pra... número Sim. alto, né? De branco. E que a gente viva Sim. pra ser feliz e não pra ser normal. E se a pessoa tá achando ruim, ela que lide com os preconceitos dela, porque Vai se estamos tratar. aí, entendeu? terapia. Né? Vai se tratar. Seu problema se resolve num divã, você que lide com seus Enquanto preconceitos. a gente não resolve no divã, a gente resolve com processo, Exato, constrangendo. Isso Fogo mesmo. nos assista, como diz o John. É isso aí. Vai morrer preto, né? Conta pra gente, tá terminando agora, mas conta pra gente um pouquinho como é que tá o sarau. A gente falei que ia falar do sarau, gente, não contei do sarau. Fala um pouquinho do sarau, onde é que a gente encontra a Elisandra, dos projetos, quem quiser ter acesso aos projetos, como é que faz, fala pra gente. Se divulgue. Atualmente, né? Tô aí nas redes sociais. Tô aí nas redes sociais. Segue ela, galera. Né? Pode seguir as 2 páginas, né, que eu administro, Elisandra@Migiba, lá. isso, e Rede o Literatura Negra Feminina. Eu também faço parte do Sarau das Pretas, né, que a gente tem um trabalho aí desde 2016, né, com espetáculos, fortalecendo aí a literatura feita por mulheres negras. Muito bom. Estamos finalizando um projeto que é um manual que publica autoras negras, né, ensinando como publicar seu livro de forma independente. E acho que é isso. Isso, gente, tem que ser muito divulgado. Muito. Esse manual. Porque eu acho que tem que ter, as pessoas têm que ter acesso e têm que saber como faz, né? Sim. Não tem mais que ser uma coisa tão mística e difícil, isso, o né, pouco de conhecimento que a gente tem sobre isso, né? Que a gente ainda está caminho que vocês aprendendo. trilharam, É o já, caminho que né? a gente aprendeu Exato. e que não precisa ser tão árduo quanto foi pra gente. Isso, É, tentar isso que os próximos não sejam tão Isso, dolorosos, né? Não, por isso que é necessário, né? Vários manuais, né? Por exemplo, a Djamila Ribeiro fez um manual antirracista, né? Que a gente Isso. leia esses tipos de conhecimento pra gente ser pessoas melhores, né? Sim. Sim. Pessoas... E outra coisa, onde as pessoas podem encontrar o seu livro? Boa. Elas podem encontrar no Literatura Negra numa Joga aí numa pra gente loja. Aqui Literatura tem Negra link. Feminina. Tem o link, tá na bio ali, ó. Aqui, ó, o link. Sim, gente, link na tá vendo? bio, galera, pra Na quem bio. quiser adquirir o livro e As duas. gerar Nas duas conhecimento, aí agregar conhecimento, né? É Eu vou muito falar que importante. eu já tô lendo 2. Falta uns ainda, eu vou falar. Amei. E eu vou muito pro bom. meu primeiro, Olha, hein? gente, Olha lá. esse daqui é maravilhoso. Na Amazon também tem nossos livros. Top. Muito legal. Elisandra, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por estar abrindo essas portas, né? Exato. Criando esse espaço e dando oportunidade para que, como a gente acabou de falar, né, que os próximos que venham, as venham. próximas, para as próximas tem outros mulheres, desafios, né? Tem desafios diferentes e não os mesmos, né? Para que exista esse crescimento e que a gente crie cada vez mais espaços para se falar sobre esse assunto, Sim, para pra ler, levar eu acho informação, e né? outra, para fortalecer a Exato, literatura, né? Exato. Que isso não seja perdido, né? Essa questão da Exatamente. leitura, do gosto pela leitura não seja uma coisa perdida, que se façam mais e mais saraus, né? Sim. E poemas, né, gente? Poemas dela. isso Muito aí. bom, já quero as Nutellas, viu? Vou divulgar no meu próprio Instagram, fora o Bora. resto. Então, assim, cara, a gente tá encerrando aqui, mas, aprendi Teria muita assunto coisa. demais ainda pra falar. Eu sou grata Tem que pela trazer sua mais mulheres negras vinda, pra gente fazer uma Eu roda. sei. por nos fornecer conhecimento, né? Porque eu aprendi muito Sim. aqui. Eu acho que um dia sem aprendizado é um dia perdido. Verdade. E para nós é muito importante trazer essa voz forte, né? Falando de mulher, negra e literatura. Cara, foi muito importante. Então, quero agradecer muito a sua vinda aqui, demais mesmo. Obrigada E, pelo seu tempo. cara, seguem ela lá. Quem não viu ou quem pegou no final, vê do começo, porque tem muito conteúdo, tem muita coisa para aprender. E quem quiser entender mais e mais a fundo no conteúdo dela, segue as redes sociais dela, tá? Chama ela no direct. É isso aí. Né? E é isso aí, galera. Os livros também vão adquirir conhecimento e tamo junto, né? Muito obrigado. Eu que agradeço Obrigada, o convite. Foi um Elisandra. Vida imenso longa. prazer. Esse podcast maravilhoso. Axé! Axé.
Beijo, galera. Gente, até obrigada. mais. Obrigada pela audiência de vocês. Beijo. Até a próxima segunda. Até a próxima. Valeu.